Fala, povo, beleza? Solta na minha cara, a iluminação não tá das melhores, mas rolou hoje a disputa do Mundial de XCO, feminino e masculino, e foi espetacular. Então, merece mesmo com a luz ruim a gente falar um pouquinho sobre isso rápido. Bom, turma, então tivemos duas disputas fantásticas hoje em Val di Sole, na Itália, com o Campeonato Mundial de XCO, que aconteceu hoje. Tinha acontecido o XCC na quinta-feira, no qual quem venceu foi o Christopher Blevins. Avança fez segundo lugar e em terceiro ficou... Quem foi em terceiro? Esqueci, mas enfim. E hoje teve a disputa do XCO entre as mulheres. Vamos falar primeiro das moças, damas primeiro. Tivemos uma belíssima disputa e uma vitória fantástica da britânica Evie Richards, que foi a primeira britânica na história a vencer um campeonato mundial. A Evie Richards, que é até engraçado que ela tem um biotipo um pouco diferente da maioria das ciclistas lá, né? Ela é mais forte, a bicha é mais parruda assim, e tanto que ela estava junto com a Pauline Ferrand-Prévot, que iniciou a prova muito forte. Agora o sol vai sapecar minha cara aqui, deixa eu mudar de posição. Pauline Ferrand-Prévot começou a prova muito forte. Ela já de início ela saiu acelerando muito, era um percurso muito duro, que tinha uma subida enorme. A maioria dos percursos da Copa do Mundo meio que seguem uma regra de você subir mais ou menos 1 minuto para descer 30 segundos aproximadamente, mas essa subida ela era muito longa, o percurso tinha partes muito técnicas, e eu até achei que seria um percurso que beneficiaria a Pauline, porque ela sobe muito bem, né? E ela até não é tão técnica assim, mas as descidas técnicas tinham trechos bastante técnicos, mas não era predominantemente técnico e nem o percurso das Olimpíadas. Então eu achava que ela realmente ganharia fácil. E no início deu essa impressão. Ela saiu junto com a Yolanda Neff, a Yolanda Neff tentou acompanhar ela. Logo na primeira volta a Yolanda deu aquele que ela geralmente faz, né? Que ela faz muita força no início, dá uma explodida e depois se recupera. E ela foi junto, deu a explodida, e a Pauline abriu uma distância enorme. Aí a Evie Richards, a Sina Frey, a Anne Terpstra, elas foram trabalhando ali, e a Evie Richards começou a acelerar e começou aos poucos ir buscando a Pauline. Acho que na terceira volta, se eu não me engano, ela encostou na Pauline, começou a puxar e fez a Pauline sobrar na subida. Impressionante assim, até por essa questão do biotipo, que ela é uma ciclista mais pesada. Ela conseguiu largar a Pauline para trás. A Evie Richards, que só tem 24 anos de idade, muito nova e botando quente aí. Aí ela conseguiu botar a Pauline para trás, continuou fazendo muita força, ela não aliviou em nada, nem nas descidas, nem nas subidas, mesmo estando com uma vantagem boa já da Pauline. Ela continuou acelerando até, né, por conta de imprevistos que podem acontecer, querendo ou não, mountain bike você pode ter um furo de pneu, uma quedinha, um negócio pode acontecer ali que pode atrapalhar, e ela foi 100% até cruzar a linha de chegada e se tornou a primeira britânica da história a conquistar um mundial de mountain bike. História sendo feita com força aí nesse final de semana. Então, em segundo lugar ficou a Anne Terpstra, que conseguiu a prata, fazendo uma prova muito boa também. E em terceiro lugar ficou a Sina Frey, que bateu o sprint a Yolanda Neff, campeã olímpica. Elas foram para a chegada lá e a Sina Frey acabou vencendo a Yolanda. Então o pódio ficou assim com Grã-Bretanha, Holanda e Suíça no terceiro lugar. Então foi bem legal a disputa entre as mulheres, valeu a pena de assistir, e replay tá na Red Bull TV, só vocês assistirem lá. E entre os homens foi, cara, que prova. O Nino Schurter conseguiu sua 9ª vitória de mundial, né? Então, assim, eu até fiz um vídeo agora semana passada com os maiores ciclistas da história do mountain bike. E os dois primeiros é Julien Absalon e Nino Schurter. Eu acho até engraçado, teve um cara que deixou um comentário lá assim, falou: o Absalon é o maior da história, sem discussão. Mas enfim.
O sem discussão, é lógico que é discutível, mas o sem discussão é bom demais. E o Nino conseguiu o seu 9º título, se eu não me engano, acho que o Absalom tem 5 ou 6, e o Nino já foi pro 9º título mundial. Vai ser difícil de alguém bater esse recorde, possivelmente um dia alguém vai bater, mas é incrível, porque o que acontece? O Nino, ele foi o ciclista mais jovem a ganhar um mundial de mountain bike em 2009, se eu não me engano, e o mais velho, porque hoje ele tem acho que 35 ou 36 anos, e ele foi o ciclista mais velho a conquistar um mundial de mountain bike. Então foi o mais novo e o mais velho, né? Correu o círculo inteiro. Então o cara realmente é inacreditável. Ele fez uma prova no qual ele começou a demonstrar força logo no início, ele já atacou. Logo no início ele começou a botar bastante pressão. A única pessoa que conseguiu andar com ele foi o companheiro dele de equipe, né, o suíço também, Matthias Flukinger. E o Matthias Flukinger, na minha concepção, ele fez uma prova perfeita. Os dois estavam andando perfeitamente iguais, né? Um tentava largar o outro na descida, não dava conta. O Matthias Flukinger tentou atacar em pontos certos várias vezes para tentar largar o Nino para trás, não deu conta, fez a força que ele poderia fazer. E, enfim, e eles trabalharam muito bem no início da prova para ganhar uma distância dos outros adversários, que não pudesse mais ser diminuída, e aí lá no final eles poderiam fazer a disputa deles, e eles fizeram isso brilhantemente. Então assim, os dois fizeram a prova impecável, não deu nada de errado, os dois fizeram força no momento certo, os dois, foi incrível assim, a prova dos dois, realmente foi muito legal. E na última volta, acho que o Matthias tentou umas 3, 4 ou 5 vezes largar o Nino, mas ele não deu conta de largar, e na chegada o Nino conseguiu, o Matthias Flukinger fez os ataques no momento certo para conseguir descer na frente, mas no finalzinho, passando pela zona de alimentação pela última vez, o Nino conseguiu passar na frente do Flukinger e foi para a chegada e venceu. As entrevistas finais foram fantásticas, porque o Nino, ele até estava bastante emocionado, eu nunca vi ele dando uma entrevista segurando o choro daquele jeito, porque a repórter lá da Red Bull até perguntou para ele, falou, muita gente duvidava da sua performance, né, da sua capacidade de conquistar mais um mundial e tal, e aí ele falou na entrevista que ele duvidava, ele mesmo estava duvidando da capacidade dele de conseguir mais um título mundial, né, e ele acabou conquistando, né? E aí ele falou isso assim meio engasgadão, foi bem legal a entrevista dele, e ele falando que ele tinha dúvidas, né, se ele conseguiria mais um título desse, e que ele durante a prova ele estava com dificuldades de acompanhar o Flukinger, mas quando o Flukinger começou a atacar e ele não sobrou, ele viu que ele teria chance. E aí já a entrevista do Flukinger foi fantástica também, porque ele falou que o Nino, ele não achava que o Nino teria um local de ultrapassagem ali no finalzinho, mas o Nino conseguiu uma beirinha ali para atravessar ele naquele lugar e assumiu a frente, e aí ele assumiu na frente, o Flukinger não tinha mais como passar ele. Então o Nino usou uma estratégiazinha no final que deu certo. Então foi fantástico, vale a pena, entre lá no site da Red Bull TV, assistam na íntegra, porque foi uma disputa assim linda, linda mesmo, digna de um mundial, né? Então, em terceiro lugar ficou o Vitor Koretsky, que eu acho que é um cara muito novo também, acho que esse é o primeiro mundial dele, e ele é um cara que tem uma vibe legal assim, ele falou que ele fez uma prova muito boa. O Andrej Sink, que também teve um azar de furar o pneu nas Olimpíadas, teve um problema no câmbio, ele estava numa disputa boa com o Koretsky ali, mas ele acabou tendo um problema no passador, que parou de passar marcha, sei lá por quê, e aí ele precisou parar no ponto de apoio lá para trocar, e acabou não conseguindo pegar pódio. O Avança fez uma prova muito boa, ele terminou em 7º lugar, né, querendo ou não, há pouco tempo atrás, antes do Avancini, né, um 7º lugar, tipo, no Mundial, é um troço, tipo, ai meu Deus, hoje, o tanto que o Avancini elevou o mountain bike brasileiro, né, que hoje isso é visto como uma coisa assim, mais ou menos, mas temos que lembrar que isso é um feito gigantesco, ainda mais depois dele ter conseguido uma medalha de prata no XCC. Teve até um imbecil que comentou lá no Instagram, ai, fraco. Quem é você, velho? Você deve ser um frustrado, enfim. Mas, foi até bloqueado. Então, Avança fez uma prova muito boa. Ele deu uma forçada no início
que eu achei até um pouco arriscada por conta dessa dificuldade dessa subida, que era muito dura. E ele deu uma forçadinha no início, mas ele conseguiu se manter no grupo da frente ali, aí depois ele caiu para o segundo grupo perseguidor, mas ele se estabilizou, foi muito bem ali mantendo o ritmo nesse grupo perseguidor. Ele perdeu a chegada para o Samuel Gaze, que é um ciclista muito forte também. Ele perdeu a chegada para ele, o Samuel Gaze fez 6º lugar e o Avança fez 7º. Então, muito boa aí a prova do Avança também. Tivemos outros brasileiros participando, tivemos o Cocuzzi, o Edson Rezende, o Langalinski e o Miller. Todos eles chegaram um pouco mais para trás. E aí depois tem que ver lá no Instagram deles a colocação direitinho. Mas queria passar para vocês aqui a informação da Copa do Mundial, que foi fantástico. Foi realmente uma disputa lindíssima. E, enfim, finalizando aí o Mundial de 2021. Então é isso. Espero ter gostado. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois.